Olá, tudo bom com você? Como você está? Tudo na paz, tudo tranquilo? Espero que você esteja tendo um dia tremendamente abençoado, um dia maravilhoso na presença de Deus, que esteja sendo um dia muito maravilhoso realmente, em nome de Jesus. Dia 24 passado, o meu pai, que faleceu já há 6 anos, ele estaria completando 86 anos caso estivesse vivo. E Deus me incomodou desde aquele dia e eu venho deixando para lá para fazer um vídeo, falar sobre a morte, fazer um vídeo falando sobre a morte. E é interessante que Deus ele vem me mostrando algumas coisas a respeito da morte nesses dias. E, e aí hoje eu resolvi. Muitas pessoas, elas se enganam com a morte. Elas têm medo da morte. Elas acham que a pessoa que partiu, a pessoa que morreu, foi tirada delas. Uma coisa que a gente fala, que é um costume, né? Quando a gente se referir à pessoa que morreu, a gente fala assim: ah, perdi fulano de tal, perdi o meu pai, perdi um parente. E na realidade, a gente não perde uma pessoa que morre. É interessante a gente entender essas coisas, porque você só perde uma coisa que você não sabe aonde está. Você só pode se referir a uma coisa como sendo uma coisa que você perdeu quando você não sabe onde ela está. E quem morre, nós sabemos aonde está. E é essas coisas que eu quero tratar hoje nesse vídeo. Falar um pouco sobre a morte, trazer um pouco de conforto àqueles que perderam pessoas, perderam, né? Aqueles que tiveram que se despedir, né? Aqueles que tiveram os seus parentes, seus entes queridos sendo levados pela morte. Trazer um pouco de conforto e um pouco de entendimento sobre um assunto que não é muito abordado, não é muito pregado, não é muito falado. Mas o que a palavra de Deus nos fala sobre a morte? Nós precisamos entender que a morte ela entrou na nossa vida a partir do momento que o pecado entrou na nossa vida. Enquanto não havia pecado, enquanto não havia desobediência, enquanto o homem não tinha desagradado ou desobedecido a Deus, não existia a morte. Nós vemos que Adão, por exemplo, ele viveu perto de 1000 anos, né? Então, não existia a morte até aquele momento da queda pelo pecado. É por isso que a palavra de Deus ela nos diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado, a nossa transgressão, a nossa vida fora dos caminhos do Senhor, a nossa vida em desobediência a Deus, ela é paga, ela tem uma paga que é a morte. Todos nós vamos morrer. Inclusive aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, vão morrer. Porque a palavra de Deus ela nos diz que esse corpo corruptível, esse corpo, ele não herdará o reino dos céus. Então, para que nós possamos entrar no reino de Deus, nós vamos ter esse corpo trocado por um corpo glorificado, por um corpo transformado. Nós sabemos disso porque quando Jesus ressuscitou,
e ele subiu aos céus, quando ele apareceu no caminho de Emaús para aqueles discípulos que estavam indo para Emaús, voltando para casa, aqueles discípulos não reconheceram Jesus, apesar de caminhar durante 3 anos e meio com ele. Isso nos diz que o corpo de Jesus, quando ele foi ressuscitado, o corpo dele foi transformado, foi modificado, foi glorificado. Apesar de manter as cicatrizes da crucificação, mas ele era um corpo glorificado. Ele não era o mesmo corpo que Jesus tinha quando andava sobre a terra. No livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, nós lemos o seguinte: se pela transgressão de um só, que foi Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Através de Jesus, nós vamos ter a vida eterna. Através de Jesus, nós vamos reinar com ele na vida eterna. Nós vamos viver eternamente. Isso nos traz uma esperança de que as pessoas que se foram, os nossos parentes, os nossos pais, os nossos amigos queridos e até filhos que nós enterramos, netos, como é o meu caso, de ter enterrado uma filha, de ter enterrado 2 netas, nós vamos nos encontrar de novo. Nem que seja no momento do juízo final, nós vamos nos encontrar novamente. Porque a palavra de Deus também nos diz que no dia do juízo final, no dia do grande julgamento, todos aqueles que morreram, todos aqueles que viveram, todos aqueles que passaram por essa terra, estarão ali naquele dia. Estarão juntos naquele local do grande trono branco, aonde nós vamos estar diante do justo juiz e aonde nós vamos passar pelo julgamento eterno. Aonde nós vamos ter a decisão, aonde Jesus vai dizer para aqueles que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. E aonde Jesus vai dizer para aqueles que estão à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e entre para o gozo do teu Senhor. Então nós vamos nos encontrar novamente. Agora, aonde você vai passar a sua eternidade, cabe a você decidir. Cabe a mim decidir. Cabe a nós decidir para onde nós vamos. Mas isso é um assunto para outra conversa. Hoje eu quero tratar especificamente sobre a morte. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 15, nós lemos assim: então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Veja bem, nós tratamos muitas vezes a morte como apenas pelo fato da pessoa não existir mais entre nós. A pessoa morreu e, de alguma forma, ou nós a enterramos, ou algumas pessoas partem para a cremação, ou seja, cada um tem o seu destino que será dado a essa pessoa que faleceu, que morreu, que perdeu a sua vida. Só que tem muita gente que está vivendo nesse mundo e está morto. Porque o pecado, ele nos coloca numa situação de morte. Seja morte financeira, seja morte moral, a morte do nosso caráter, a morte da nossa família, a morte do nosso trabalho. Então, muitas vezes, nós estamos vivos aqui nessa terra, estamos andando por essa terra, mas estamos vivendo uma situação de morte. A morte por uma doença degenerativa, ou uma doença que te coloca em coma,
por longos períodos. Nós temos notícias de pessoas que passam 7, 10 anos em coma e depois vêm a falecer. A pessoa já está num estado de morte. E muitas vezes, esse estado de morte é por conta de um pecado. Então, esse versículo de Tiago 1,15, ele nos diz que o desejo do nosso coração, o desejo da nossa carne, depois que ele é concebido, é igual quando você adultera. O adultério, ele não nasce de repente, do nada. Ah, eu tive vontade de adulterar. Não. O adultério, ele nasce, ele é concebido através do olhar, através de um pensamento maligno, através de um desejo, através de deixar os princípios de Deus de lado e falar, não, eu posso chegar ali e tal, ela está me dando bola, e aí depois dali vem uma ligação, e vocês já vão conversar, e dali vocês já vão marcar um cafezinho, e aquilo vai crescendo, vai se tornando o pecado, vai tomando corpo, até que se consuma. E é interessante uma coisa que Deus fala para Abel, antes dele matar Caim, quando Abel está... aliás, Caim, antes de matar Abel, né? Caim matou Abel, exatamente. Deus fala para ele, fala, olha, o pecado está aí à sua porta. Cabe a você dominá-lo. Nós temos a chance de sair do pecado até antes de consumá-lo. Você tem a chance de não mentir até a hora que a mentira saiu da sua boca. É a consumação da mentira. Você tem a chance de não adulterar até a hora que você foi para a cama. Você tem a chance de não roubar até a hora que você encostou a mão naquela coisa roubada. Então, nós temos como dominar o pecado e nós temos como não ter a paga da morte. No livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, nós lemos assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós dominamos o pecado, quando nós dizemos ao pecado, não quero você na minha vida, nós recebemos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E mesmo depois, quando nós pecamos e se nós nos arrependemos e pedimos perdão, nós também recebemos o mesmo dom gratuito. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que Deus nos perdoa de todo pecado todas as vezes que nós nos arrependemos. E quando nós temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, nós não temos a morte, que é o salário do pecado. Mesmo que nós venhamos a morrer, mesmo que nós venhamos a ter a morte física, nós não vamos ter a morte espiritual. Porque existem essas duas mortes. Existe a morte física, que é a morte que nos tira desse mundo. Mas existe também a morte espiritual, que nos tira da vida eterna com Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela nos diz, não tenha medo daquele que pode matar somente o seu corpo. Mas tenha medo sim daquele que pode matar o seu corpo e ainda jogar a tua alma na morte eterna. Aquele que pode matar também o teu espírito. No livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, nós lemos assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Não existe essa questão do homem morrer, reencarnar, evoluir, morrer de novo, reencarnar, evoluir,
Morrer de novo. Não. Na Bíblia não existe isso. Da mesma forma, ao homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, ele enfrentará o juízo. Uma única vez. Não existe esse negócio de vem, volta, vem, volta, vem. Não, não existe. Isso é um engano. Isso é uma coisa que não provém de Deus. Não está na palavra de Deus. Ao homem é dado morrer uma única só vez. E depois disso, ele vai enfrentar o juízo. Ah, mas você pode dizer o que acontece com o homem até o juízo depois que ele morre? Ele fica dormindo. A palavra de Deus nos diz que nós estamos como aqueles que dormem. No livro de Salmo, capítulo 89, versículo... Aliás, capítulo não, desculpa. Salmo número 89, versículo 48, diz assim: que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Nenhum homem. Todo homem vai morrer. Como eu já disse, mesmo aqueles que estarão vivos na volta de Jesus, eles vão morrer, perder esse corpo e ser glorificado num novo corpo, um corpo de glória, um corpo que será levado junto com Jesus. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, vem o versículo central da Bíblia. O versículo que transforma toda a questão da morte na questão da esperança da vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mesmo se nós morrermos, mesmo se nós deixarmos esse mundo, nós vamos ter a vida eterna. Todos nós que cremos em Jesus, nós vamos ter a vida eterna. Todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, que aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, fomos batizados e acreditamos na operação do Espírito Santo. Todos nós que cremos em Jesus, vamos ter a vida eterna. E nesse período entre a morte e a volta de Jesus, estaremos dormindo na esperança de sermos acordados por Jesus naquele grande dia e levados para a vida eterna junto com ele. É isso o que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando nós ficamos tristes porque uma pessoa morreu, quando nós ficamos tristes quando um parente se foi, é normal ficarmos tristes, é normal chorarmos, é normal sofrermos o luto da despedida daquela pessoa, porque nós temos uma sensação de egoísmo na qual nós queremos que as pessoas estejam conosco a vida inteira. Nós queremos que as pessoas estejam conosco naquele sentimento de posse que nós temos e queremos que elas estejam com a gente todo o tempo. Mas nós precisamos entender que nós vamos encontrá-las novamente. Aquilo é um até logo. Quando nós vamos a um funeral, quando nós vamos a um enterro, nós precisamos encarar aquilo como sendo um até logo. Daqui a pouco eu te vejo. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar novamente. Nós temos que ter a esperança e a confiança de que a palavra de Deus é real e verdadeira e ela vai nos dar a certeza de que nós vamos estar juntos na vida eterna. Aqui não é o fim. A passagem por esse mundo não é o fim. Aquilo que acontece aqui nesse mundo não é o fim. Nós temos a certeza da vida eterna. Nós temos a certeza de que estaremos juntos na vida eterna. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 e 14, nós lemos assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem,
para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Se nós morremos crendo em Jesus, tendo a nossa vida entregue a Jesus, andando nos caminhos de Jesus, nós temos a certeza que Deus nos trará de volta. Nós temos a certeza de que em Jesus nós seremos ressuscitados e nós vamos ter a vida eterna junto com Ele. Porque é isso que a palavra de Deus nos promete e nos garante. No livro de João, no capítulo 11, versículos 25 e 26, nós lemos assim: Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha só como a palavra de Deus é tremenda, é maravilhosa. E ela se confirma a cada texto que nós lemos, de acordo com o tema que nós estamos abordando. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? No livro de Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 e 21, nós lemos assim: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. O que esse versículo quer dizer com corpos humilhados? Meu irmão, você já prestou atenção? Minha irmã, você já prestou atenção numa pessoa em câncer terminal? Você já foi num hospital, num leprosário, num lugar onde se trata, se bem que hoje em dia é muito difícil, mas um lugar onde se trata uma doença degenerativa? Você já viu como o nosso corpo fica humilhado, raquítico, feio, magro, esquelético, só pele e osso? Jesus aqui nos garante que trocará o nosso corpo humilhado pelo corpo glorificado, como foi glorificado o corpo de Jesus. As pessoas que nasceram com alguma deficiência física, com a falta de algum membro, com a falta de parte do cérebro, de olhos, elas vão chegar no céu glorificando, porque terão o seu corpo perfeito, um corpo glorificado, um corpo de glória. Aqueles nenéns que nasceram, morreram prematuramente, morreram ainda no ventre da sua mãe, ou mesmo morreram logo depois de nascer, como foi o caso de uma neta minha, que depois de um tempo de nascida veio a falecer, terá o seu corpo glorificado no dia de Jesus. Estará na glória juntamente com a gente. Se nós formos, se for da vontade de Deus, e se Deus nos permitir que nós cheguemos lá. Isso é o que quer dizer essa parte de Filipenses, capítulo 3, principalmente o versículo 21, que ele fala: debaixo do seu domínio, Jesus transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aquele idoso de bengala que mal consegue andar, na glória terá o seu corpo glorioso. Em Isaías, no capítulo 57, versículo 2, nós lemos assim: aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. Meus amados, muitas vezes a morte é um descanso para aqueles que sofrem. Aqueles que sofrem de uma doença física, aqueles que sofrem de uma doença que lhe traz dor, lhe traz tormento,
A morte é um descanso. Eu tive uma neta que morreu com 10 anos de idade por conta de uma leucemia. No tratamento da leucemia, ela teve um derrame e esse derrame deixou sequelas. Uma criança alegre, linda, maravilhosa. E Deus teve misericórdia e a levou para o descanso da morte. E nós vamos nos encontrar, se Deus assim o permitir. É assim que eu penso, é assim que eu vejo, é assim que eu acredito, e é assim que a palavra de Deus me diz que é. Por isso que eu glorifico a Deus, como Jó fez no capítulo 42, onde ele deu, aliás, Jó fez no livro de Jó, quando seus filhos, ele fica sabendo que seus filhos morreram, aí ele fala, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe se nós vamos conseguir aguentar, passar pelo tormento de uma doença que nos tira o nosso vigor, a nossa alegria de viver. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas e tudo que ele faz é perfeito. Por isso que nós temos que ter sempre em mente que a morte não é o fim. Nós temos esperança de uma vida eterna com Deus. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículos 55 e 57, fala assim, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando morreu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E aí nós podemos perguntar, onde é que está a morte, a tua vitória? Você que diz que é vencedora, onde está a tua vitória? Porque Jesus te venceu. E nós vamos te vencer também em Cristo Jesus. Essa tem que ser a nossa crença, essa tem que ser a nossa fé, a nossa esperança, o nosso pensamento. Tem que estar assim. Nós precisamos encarar a morte como o apóstolo Paulo a encarava. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque se eu vivo por Cristo fazendo a obra de Deus. Se eu morro, eu vou para Cristo, a quem eu desejo encontrar. Glória a Deus! No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, nós lemos assim, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Em outra passagem diz assim, tu és pó e ao pó voltará. E o teu espírito, sopro de vida, voltará para Deus. Porque foi Deus que deu. A tua vida foi Deus que deu. A tua respiração foi Deus que deu. Por isso, todos os dias nós precisamos acordar e agradecer a Deus, porque Deus nos dá a vida todos os dias. Nós temos que glorificar a Deus pela vida, mas nós também temos que agradecer a Deus pela morte. Seja qual for o motivo, o que levou a essa morte, nós também precisamos aprender a agradecer a Deus por tudo, inclusive pela morte. Agradecendo a Deus o tempo que nós podemos viver com aquela pessoa, o tempo que nós podemos aprender com aquela pessoa, o tempo que nós podemos aprender com ela. E que essa palavra venha lhe trazer conforto, venha lhe trazer direção para saber o que é a morte. Em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal, nos ajude, seja um missionário de Deus, mandando essa palavra aos seus contatos, postando nas suas redes sociais. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai,
A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, com a sua casa, com a sua família, aonde quer que você vá e esteja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.